Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, aqui estou eu, Cláudio Fonseca, uma vez mais, aqui deste lado, como sempre estive, como diria o outro, Manuela Cássio, cá estou eu, não é? Esse também não está com uma vida fácil e, portanto, posso dizer que dos próximos episódios que irei tratar será justamente sobre a questão da ciclovia, sobre esta questão toda também eco-friendly, que a esquerda está a querer basicamente hipotecar o mandato a Carlos Moedas, mas também vamos ter que, obviamente, ir à questão deste caso todo do Johnny Depp e a Amber Heard, em que temos aqui a cultura do cancelamento a cair um pouco por terra e, portanto, é muito importante este caso do nosso querido Captain Jack Sparrow para percebermos que só porque alguém nos faz uma acusação não é garantidamente que essa acusação seja verdadeira ou que as provas sejam sólidas quanto a isso, não é? Portanto, as coisas são muito assim. Comigo hoje tenho a Catarina Maia. Catarina, muito bem-vinda. Olá, obrigada novamente pelo convite. É a tua terceira vez aqui. Estar de novo aqui, é verdade. Exatamente. Uma aventura começou em 2019, não é? Portanto, eras tu número 2 das europeias, da Iniciativa Liberal. Exatamente. E, portanto, voltaste cá em 2021, quando foi a questão, ou terá sido 2021, acho que não foi 2020. Eu acho que foi 2021, sim. 21, sim. Sim. Em que falámos justamente sobre os testes PCR e a questão da vacina e tudo isso que gira à volta. Algumas das coisas que nós falámos na época ainda estão atuais, portanto, enfim, é como se costuma dizer, há episódios que envelhecem bem, não é? Portanto, este é um deles. Mas olha, Catarina, eu acho que o público do Podcast Conversa elogia-te de uma certa forma, porque quando eu, na semana passada, disse, bem, vou gravar um episódio com uma convidada que já cá esteve no Podcast Conversa, a primeira pessoa que escreveu justamente Catarina Maia, portanto há quem já te comece a associar ao Podcast Obrigada. Conversa. Portanto, entre nomes como a Joana Amaral Dias também, que está quase sempre cá no podcast, ou Margarida Balcer Lopes, ex-deputado do PSD. Portanto, acho que estás em boa companhia também. Portanto, Estou sim. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. E, portanto, hoje estamos aqui para falar de um tema que, enfim, não é nada consensual, vamos dizer assim, no sentido de que despoleta emoções totalmente opostas, dos campos diferentes, numa sondagem rápida feita no Instagram do Podcast Conversa, e, portanto, daí fazer-vos o apelo também para vocês seguirem o Instagram do Podcast Conversa, podcast_conversa, porque foi feita uma sondagem rápida hoje ao final da tarde, em que mais de 400 pessoas responderam e basicamente 60% são contra esta licença menstrual versus 40% são a favor. E a questão é que eu posso dizer que destes 60% contra a licença menstrual, eu fiz as contas e 45% era público feminino. Portanto, as mulheres não são uma minoria no meio de tudo isto, ao contrário daquilo que tem sido muito o discurso feminista, de que, enfim, façam vasectomias e se isto fosse uma questão dos homens, a situação estava resolvida. A questão é que hoje estamos aqui para falar justamente disto, da licença menstrual, que foi numa primeira fase aprovada em Espanha, ainda falta uma segunda fase, a primeira foi a 17 de maio, falta ainda passar para o Parlamento Nacional, mas Catarina, certamente nos irás falar aqui de que supostamente em Portugal já tivemos no tempo da outra senhora, ou do outro senhor, leia-se Estado Novo, uma licença menstrual, coisa que o PAN na sua proposta e no seu website não menciona, mas menciona a China comunista, portanto é no mínimo interessante, curioso. Portanto, porque é que vão... É muito do estilo, porque é que vamos fazer turismo lá fora se podemos fazer turismo cá dentro? Não é? Porque temos que pegar exemplos lá de fora se temos exemplos cá dentro? Um bocadinho de pó é verdade, mas estão cá. E vamos também falar de outro tema bastante importante, porque até foi uma gafe, ou uma meia gafe da proposta do LIVRE, do Rui Tavares, que propôs uma baixa do IVA para 6% de produtos menstruais, ou produtos mais femininos nesta área, assim como foi mostrado que a maioria deles já tem 6%, mas ele corrigiu, diz que nem todos estão a 6%, há uns que ainda estão a 23%, e vamos falar desta questão que é a pobreza menstrual, que também é importante de ser debatido. Portanto, Catarina, bem-vinda, e podes então começar aqui com um enquadramento histórico.
Bom, eu acho que o enquadramento histórico é relativamente simples e fácil de entender, e acho que mesmo olhando para outras culturas e práticas antropológicas, nós volta meia volta temos relatos de há mulheres que, enquanto estão com o período, são isoladas das suas comunidades, vão para cabanas próprias, há tribos que fazem isto. A história do Capuchinho Vermelho é justamente sobre isso. São consideradas impuras, não é? Portanto, uma coisa é essa visão da menstruação. Ora, não tem cabimento nenhum, não tem cabimento médico, clínico, fisiológico nenhum, mas tem também a ver com uma visão da mulher que a mulher é um ser frágil e, coitada, quando está a sangrar, ainda mais frágil é. E, portanto, fica indisposta e tem assim uns humores mais delicados, etc. Bom, o que é certo é que durante o Estado Novo havia as mulheres funcionárias públicas podiam tirar 2 dias por mês por indisposição fisiológica, enfim, que eram faltas justificadas, não eram remuneradas, mas eram faltas justificadas. Há uma coisa muito importante que nós temos de perceber durante o Estado Novo e a função pública, é que a função pública durante o Estado Novo efetivamente tinha regalias bastante diferentes, regalias, e aqui estou a dizer isto entre aspas, do que o que eram os funcionários do privado. Portanto, quer dizer, havia, por exemplo, questões de dias de férias que acabavam por ter mais porque não eram tão bem pagos, etc. Portanto, havia aqui algumas disparidades em termos de questões laborais e de práticas laborais que também se justificavam exatamente porque era uma forma de poderem ser remunerados de outra forma. Bom, esta história do artigo 4º, na verdade, estende-se a homens e mulheres. Depois, a certa altura, qualquer funcionário público, independentemente de ser homem ou mulher, portanto, independentemente de ter indisposições fisiológicas ou não, passa a ter direito a 2 dias de falta justificada no trabalho não remunerada. E, portanto, era um mecanismo que as pessoas, os funcionários públicos, tanto podiam usar para se estivessem mal dispostos, se estivessem doentes, como se tivessem de tratar de qualquer coisa. Imagina, sei lá, tens de tratar da escritura da casa e portanto, metes um dia, portanto, não metes um dia de férias, mas tens uma falta justificada. Portanto, era esta a possibilidade que era dada aos funcionários públicos. A partir da altura isso deixa de existir, já no pós-25 de Abril isso deixa de existir. E, portanto, nós neste momento, é muito interessante, há inclusive um guia da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que eu vou ler o título na íntegra, chama-se Redação de Cláusulas de Instrumentos de Regulação Coletiva de Trabalho, numa perspectiva de igualdade e não discriminação de género. E este guia, se eu não me engano, não é propriamente muito antigo, isto eu penso que é um guia de 2000, já da última década, e portanto... Será o de 2009? Não, é de 2012. 12. Desculpa, pronto, é de 2012. Eu sabia que havia um de 2009 e um de 2012. É o de 2012. E, por exemplo, diz que cláusulas em instrumentos de contratação coletiva que, por exemplo, sejam redigidas como as mulheres têm direito a faltar até 2 dias em cada mês a quando dos ciclos fisiológicos, sendo facultativa a sua retribuição, ou dispensa, quando pedido, da comparência ao trabalho até 2 dias por mês com pagamento facultativo da retribuição, ou dispensa, quando pedida e sem vencimento, de 2 dias por cada mês e estritamente necessária durante o ciclo menstrual da trabalhadora. Estas cláusulas são consideradas pela CIT, portanto, por quem, ao fim e ao cabo, emite parecer sobre a igualdade de género no trabalho, não é? Portanto, a questão da discriminação de género no trabalho,
são consideradas discriminatórias e não têm razões objetivas para justificação. Portanto, um patrão não pode dar às mulheres dias de falta que não dá aos homens. É este o pensamento da CIT, e diz que não é considerada uma medida de ação positiva porque não pretende garantir o exercício em condições de igualdade dos direitos previstos na lei. Portanto, desde logo até muito recentemente, estamos a falar de há 10 anos, o entendimento é que se eu dou 2 dias às mulheres, então tenho que dar 2 dias aos homens em igualdade de circunstâncias, portanto isto não é uma razão. Ora, mas nós chegamos efetivamente aqui a um ponto em que começamos a ver licenças menstruais a aparecer, não é? Portanto, vemos aquilo que é em Espanha, que é as mulheres, porque menstruam, têm direito a 3 dias remunerados. Ora, primeira, eu discordo totalmente disso. Porquê? Porque a menstruação não é uma doença. Epá, é fisiológico. É como respirar, é como comer, como ir à casa de banho fazer as necessidades. É fisiológico, não é uma doença. Ou seja, a menstruação por si, sem patologia associada, sem doença associada, não provoca dor. Agora, há mulheres que têm dores, e essas mulheres têm dores que não são devidas à menstruação, mas sim a outras condições ginecológicas que possam ter. Desde logo, uma doença que se chama endometriose, ok? E que tem inúmeras implicações, inclusive é mesmo a nível de fertilidade e tudo. A endometriose é uma doença ainda hoje considerada subdiagnosticada e é difícil de diagnosticar. Conheço várias, enfim, tenho várias amigas que têm endometriose e que primeiro que soubessem o que é que se passava com elas, demorou. Às vezes até tiveram de andar em vários médicos. E portanto, não decorre da condição feminina de uma mulher em idade fértil ter incapacidade para o trabalho devido a uma menstruação dolorosa. Não decorre automaticamente de porque sou mulher vou ter dores. Não decorre. Isso não é verdade. E depois colocam-se aqui ainda outras questões, que é, então e a partir da menopausa como é que é? Já não tem período, portanto. Não é? Portanto, há aqui várias questões que, a meu ver, não fazem sentido. O que nós estamos é perante uma doença, portanto, perante quadros que não são normais, e, efetivamente, aí, quer dizer, hoje em dia há também analgesia. Eu sei que infelizmente há muitas mulheres a quem dita, toma um Benuron ou toma um ibuprofeno que isso passa. Se em alguns casos isso funciona, noutros não é tão simples quanto isso. Portanto, cá está, cada caso é um caso. Uhum. Mas realmente não é porque se tem menstruação que se está incapaz para o trabalho. Isso não é verdade, não é automático. Portanto, a meu ver, dar uma licença porque se é mulher e se está em idade fértil, ou melhor, e se está em idade fértil com o período, porque eu posso ter feito, por exemplo, uma laqueação das trompas e ter no mesmo período, mas já não ser fértil. Portanto, não, quer dizer, isto não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, agora, o que é que faz sentido? O que faz sentido é que realmente nós temos aqui uma doença, enfim, quadros clínicos, em alguns casos complicados, que de alguma forma são recorrentes e realmente nós não temos as nossas baixas preparadas para isto. Portanto, não é fácil justificar. Então será este o momento para nós atualizarmos as nossas baixas, por assim dizer? Essa é uma hipótese, ou então, por exemplo, repara, também podemos pensar de outra maneira, que é, se calhar, realmente a descrição é que as dores são mais intensas no início do período, portanto, no início do ciclo. E, portanto, eu posso gastar os meus dias, portanto,
qualquer um de nós, independentemente de ser homem ou mulher, ter direito àquilo que, por exemplo, os ingleses têm, que são os sick days. Portanto, cada inglês tem sick days para gastar. E esses sick days não carecem de atestado médico, digamos assim. Portanto, não são remunerados. Mas, por exemplo, se eu tenho um início de gripe, e repara, nós estamos agora a sair da pandemia, não vais trabalhar. Porquê? Porque estás mal, porque há a hipótese de contagiar outros e, portanto, ficas em casa. Mas isso na perspectiva inglesa ou na perspectiva portuguesa? Não, isto é a perspectiva inglesa. Pronto, por isso é que eu estava a dizer, que o Zé Povinho vai sempre trabalhar até de maca. Pronto. Portanto nós podemos aqui considerar várias coisas, pensar assim, ok, os 3 primeiros dias de baixa não são pagos, que é o que nós temos atualmente. E, portanto, se não são pagos, mas as pessoas ficam doentes, podem ter amigdalites, podem ter dores menstruais, podem ter o que quer que seja. Pronto, têm direito a X, imagina, 2 dias de faltas justificadas por mês, sem remuneração. Mas sim, efetivamente essa questão dos dias pagos, é porque é isto, por isso é que eu estava-te a perguntar qual é que era a objetiva que estavas a falar, porque, enfim, há uma certa coação, não vou dizer direta dos patrões, mas daquilo que acaba por ser o sistema, como está montado, para que tu vais trabalhar doente, não é? Portanto, tu engoles ali umas pastilhas e aguentas-te à bronca, para justamente não levares um pesado desfalque no ordenado que levas para casa. Pois, eu também ouvi no outro dia alguém a dizer exatamente esse mesmo, a expressar esse mesmo argumento, que era, não, os dias têm de ser remunerados porque os salários já são baixos. Pois, o problema é que os salários são baixos. Exato. E são baixos porquê? Desde logo pela quantidade. Repara, no mesmo dia em que estávamos todos a discutir esta história da licença menstrual proposta pelo PAN, no âmbito do Orçamento de Estado, havia notícias a dizer que a nossa taxa de retenção na fonte de IRS era considerada absolutamente exagerada no contexto da OCDE. Portanto, é muito mais importante nós estarmos a discutir medidas económicas e como é que nós vamos sair do marasmo e como é que nós conseguimos efetivamente ser mais produtivos e criar mais valor de modo a que todos ganhemos mais, do que propriamente coisas como para as mulheres isto tem de ser pago a 100% porque os salários já são baixos. Não. Aliás, pensa o seguinte, imagina que tens uma mulher, eu estou sempre no reino das mulheres, porque, enfim, estamos aqui um caso nesta condição feminina. Os homens, vamos deixar aqui um ponto assente e vamos já incendiar os woks, que é, não há homens a ter menstruação, ponto. A menos que sejam em processo de transformação. Claro, obviamente, mas mesmo assim, um homem que, enfim, uma mulher que esteja a transitar para o homem, em princípio estará a tomar moduladores hormonais e, portanto, mesmo aí não terá verdadeiramente uma menstruação, mesmo se tiver hemorragia. São coisas tecnicamente diferentes, mas pronto. Mas a verdade é esta. Imagina o seguinte, imagina que tens uma mulher com uma condição também no útero chamada miomas. Os miomas são tumores, digamos assim, benignos, que aparecem no útero e que podem levar a grandes hemorragias. Essa mulher pode, por exemplo, sentir-se mal no sentido de indisposição. Não. Sentir-se mal, sentir-se desconfortável. Porquê? Porque como sangra muito, se ela passar o dia sentada, facilmente se calhar se suja. Se calhar até tem que levar mudas de roupa para o trabalho, etc. Ela não tem dores.
Mas imagina a consternação que é. Pá, tu não és mulher, mas acho que consegues imaginar a consternação que é. Porque tens amigas e sim, um desconforto, estar sempre há um colega de trabalho que olha ou o que é que seja. Exatamente. E tu pensas assim, epá, eu vou-me levantar e devo estar toda suja. Pá, isto é uma consternação brutal. Isto, quer dizer, também tem impacto na qualidade de vida da pessoa. Há um desconforto no local de trabalho. Há um desconforto, quer dizer, e psicológico, não é? Quer dizer, sim, de mas vergonha, é isso. de embaraço, não é? Quer dizer, isto também mexe com as pessoas completamente. E, no entanto, esta mulher não tem dores. Portanto, seria abrangida por esta licença? Pois, isto é o que se chama fazer as coisas em cima do joelho, não é? Claro, mas ela sente-se capaz de ir trabalhar. Aliás, ela se calhar até quer ir trabalhar. Até há razões pelas quais as pessoas querem ir trabalhar, desde logo, por exemplo, questões de socialização, etc. Sim, Não é só por causa do salário. Recusei no trabalho, o teletrabalho, ponto. E, portanto, já disse a minha patroa, nunca me ponhas em teletrabalho. Portanto, porque não quero, há aqui essa questão da socialização. E repara, por exemplo, imagina, esta mulher tem de ser operada aos miomas, a operação é relativamente simples, mas, e terá baixa, e essa baixa não é paga a 100%. E, no entanto, é uma condição ginecológica. Porque as baixas, efetivamente, não são normalmente pagas a 100%. 100%. Portanto, as licenças de maternidade e paternidade, etc., sim. Mas as baixas, por doença, não são pagas a 100%. Exceto se estivermos a falar da Covid-19. Mas pronto. Mas, portanto, porquê que ou seja, estamos a fazer também uma própria discriminação dentro das baixas médicas? Claro. Quer dizer, há uma discriminação dentro de baixas médicas, por exemplo, em termos da tuberculose, oncológicas, há ali, enfim, porque são consideradas baixas de muito longa duração, etc. Mas quer dizer, mas há aqui realmente questões que se colocam. Porquê? Porquê que, quer dizer, se a condição é ginecológica, porquê que uma condição vale mais do que a outra? Eu sinceramente não consigo ver razão para isso. A questão aqui, para mim, o ponto aqui a tocar, e foi logo das primeiras pessoas com quem falei sobre isto, quando vi a notícia, foi até com o Tuga Liberal, portanto, um grande amigo do Instagram e também da Academia Política aqui do Podcast Conversa. Aquilo que nós falamos é que isto é a primeira vez que as feministas, e o feminismo tem muitas correntes e cada vez está a ter mais correntes sonantes e dissonantes e afins, mas é a primeira vez que as feministas admitem que homens e mulheres são diferentes, em que elas próprias acabam por elas criar desta vez uma desigualdade na questão de que os homens não estão nessa plenitude. E mais, estão a fazer um próprio embaraço laboral elas próprias. E esse é outro problema, é que repara, a partir do momento em que o legislador, na sua enorme sapiência, legisla uma medida de as mulheres têm direito a 3 dias por mês pagos e os homens não. Epá, tu és empregador, se tiveres uma mulher e um homem em igualdade de circunstâncias, novos candidatos, vais favorecer quem? É isso, é que vocês mulheres já têm aquela pergunta chata que os homens não costumam levar com ela, que é, pensa ser mãe em quanto tempo, não é? Há sempre essa pergunta que é sempre colocada às mulheres e aos homens, pelo menos a mim nunca me fizeram essa pergunta. Mas efetivamente é isto, porque 3 dias no espaço de 1 ano de trabalho é o equivalente a 1 mês em casa, mais coisa, menos coisa, não é? E se nós formos multiplicando isto por tempo, chega a haver numa década estás 1 ano em casa. Mas, e vê outra coisa, repara, nós não aceitamos, aliás, e um dos motos e eu concordo com isso, para trabalhos iguais, remuneração salário iguais. igual. Uhum. Totalmente de acordo. Depois podes ter prémios de desempenho, etc., mas objetivamente, se eu tenho duas pessoas com o mesmo tipo o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada, não me faz sentido que seja diferente. Isso tem lógica. Portanto,
Portanto, eu não consigo perceber como é que mulheres que defendem cotas para conselhos de administração e afins depois vêm defender coisas destas. Pá, não consigo. Não consigo perceber. Porque efetivamente isto é nefasto para a maioria das mulheres. Pá, eu, como te digo, tenho a maior simpatia por quem tem o problema médico. Pá, tenho a maior simpatia, acho que deve ter, pá, olha, deve ter, cá está, deve ter fácil acesso ao seu médico de família. Muitas das pessoas Que essa é outra questão, não é? É que nem toda a gente tem também acesso ao médico de família. Portanto, não havendo acesso ao médico de família, também não é fácil de teres um relatório médico da baixa. Não, quer dizer, a não ser que vais recorrer constantemente, mês após mês, às urgências de obstetrícia. E nós queremos ter urgências de obstetrícia que aquilo que vêem são mulheres que têm dores menstruais para que tenham baixa. Honestamente, acho que não. Não é? Portanto, acho que isto não faz sentido. Epá, e antes que digam que eu sou uma radical, isto está a ser muito estranho em mim, antes que digam que eu sou radicalmente a favor de igualdade absoluta, tout-court, entre homens e mulheres, epá, devo dizer que não sou, porque há uma circunstância em que eu acho que efetivamente as mulheres precisam de ser salvaguardadas face aos homens, que é a questão do puerpério. Portanto, o puerpério é o primeiro mês depois de se ter, depois do parto, ok? E realmente aí, para mim, faz sentido que o primeiro mês, portanto, que a mulher não possa passar a sua licença de maternidade ao pai durante o primeiro mês. Acho que é de uma enorme violência pedir a uma mulher para ir trabalhar no dia seguinte ao que teve o filho, e acho que nem sequer deve passar pela cabeça de nenhuma mulher, porque acho que isso é uma enorme violência que ela fará a si própria. Portanto, aí sim, são coisas claramente diferentes, porque recuperar de um parto não é propriamente a coisa... Enfim, não é, cá está, é fisiológico, é normal, mas exige tempo, não é? E, portanto, eu aí sou adepta que as pessoas possam partilhar a licença de parentalidade entre si, perfeitamente adepta disso, sou super adepta disso. Aliás, na minha última licença, eu gozei 6 semanas, exatamente porque quis, e o pai recusou o resto, portanto, para mim foi ótimo, foi ótimo porque, enfim, eu já sofri nas 2 gravidezes de depressão pós-parto e, portanto, o facto de me libertar da licença para ir trabalhar fez-me bem, nesse sentido. E, portanto, tinha essa flexibilidade. Portanto, agora, acho que realmente o primeiro mês faz parte... Portanto, quando o legislador diz que as primeiras 6 semanas têm de ser obrigatoriamente gozadas pela mãe, isso não me faz confusão. Agora, tudo o resto faz. Tudo o resto faz, porque acho que efetivamente não... Quer dizer, há aqui toda uma quantidade de argumentos que são contraditórios entre si. E, portanto, quer dizer, quando nós dizemos que há diferenças, que há um fosso salarial, não é? Portanto, que há desigualdades de género, abrimos portas a mais outro fosso. Na progressão da carreira, etc. Só estamos a abrir portas a mais outro fosso. É que isto... Portanto, isto é altamente pernicioso para a generalidade das mulheres. Sim, até porque há aqui um setor onde as mulheres são ultra dominantes, que é o setor têxtil, em que o que nós temos são as mulheres. E depois há aqui um mito que, enfim, não sei se é verdade, se não é verdade, mas que já vi muitas publicações por aí, já vi algumas mulheres também falarem sobre isto,
que é a questão de supostamente as mulheres conseguem sincronizar os ciclos, passando muito tempo juntas. Enfim, se é verdade, se não é verdade, não me interessa, mas vamos assumir o seguinte, que é numa fábrica onde estão 100 trabalhadoras do setor têxtil, temos por acaso, por sorte, não por este mito, mas temos por sorte 10 ou 20. Queres um exemplo muito mais acabado do que esse? Força. É uma creche. Sim, quantos também. educadores de infância tens? Pois, mas isso as mulheres também não sentem à vontade para que haja um educador de infância, porque supostamente só porque é homem é automaticamente pedófilo. Exatamente. E claramente uma das áreas em que há mais preconceito contra os homens. Sim. Claramente. Portanto, agora imagina que numa creche, não é? De repente começam a faltar as educadoras, deixas o teu filho com quem? Exato. É. Mas pronto, mas tem essa questão. Mas aqui, voltando à questão do mercado laboral, na questão de vou escolher tecnicamente este porque me dá mais jeito, etc. Vamos supor que temos 10 ou 20 mulheres que por acaso os ciclos coincidem exatamente, ou porque uma está quase a acabar, outra está a começar, não interessa. Repara o embaraço que deve ser para uma empresa ter que eventualmente recusar, porque isto vai acontecer, não é? Porque se não temos as mesmas 100 a trabalhar porque temos 10 ou 20 que estão em casa por causa desta licença, há encomendas que não vão chegar. Claro. É óbvio. Isto isso obviamente vai ter impacto no preço final também. E repara, nós estamos nas relações de trabalho, apesar de eu ter um quadro legal que as rege, eu tenho alguma liberdade de recrutar, não é? Portanto, liberdade, quer dizer, cá está, se eu considerar que tenho um homem ou uma mulher em igualdade de circunstâncias, o que é que eu vou escolher? É automático. É o que dá menos chatices, legalmente falando. E não é só a questão, e devo-te dizer, tu há bocado disseste a questão da maternidade, portanto, quer ter filhos, etc. Sim, essa pergunta. Eu acho, eu muito honestamente já assisti a episódios de discriminação também desse género com homens. Portanto, com homens? Em que sentido? Sim. Porque as licenças podem ser partilhadas neste momento. E, ok. Portanto, eu sou sério, das poucas entrevistas de emprego que eu tive, nunca me fizeram essa por acaso, portanto. A mim nunca me perguntaram se eu queria ter filhos ou se ia ser mãe ou etc. Não, pelo contrário, nunca me perguntaram isso. Eu sei que há entrevistas em que fazem isso, mas a mim nunca me fizeram. Portanto, eu aí também não tenho propriamente razão de queixa. Exato. Mas lá está, a questão é mesmo essa. Agora, para sintetizarmos, para passarmos ao próximo tema, eu acho que é notório que tanto eu como tu reconhecemos que existe um problema, simplesmente esta não é a melhor forma de o resolver. Repara, e é um problema que não é... Deixa-me só aqui... Não atinge todas as mulheres. Sim. Atinge mulheres, sim, mas não atinge todas as mulheres. E, portanto, mas todas as mulheres seriam envolvidas e estariam na berlinda se passasse uma coisa como uma licença menstrual. Sim. Há aqui outra questão também, porque lá está, eu acho que o legislador, na sua maior sapiência, para te parafrasear, eu acho que quando nós fazemos uma proposta, quando nós fazemos uma lei, ou quando temos uma ideia, acho que nós devemos, mas isto é um overthinker a pensar, que é, devemos sempre procurar os ângulos mortos, os black spot que existem, e como é que uma coisa que pode nascer muito boa pode ser rapidamente aproveitada para o mal, não é? Porque não há belas, esse não. A questão é, eu não sei se isto acontecia contigo ou não, mas eu durante o meu período escolar eu tive sempre as minhas colegas que quando chegava a educação física eram capazes de estar 3 semanas de seguida com o período, e portanto nunca faziam o desporto, mas tocava o toque da escola, não é? E portanto já iam felizes a correr e a saltar de volta para casa, não é? A questão é um pouco esta, que é como é que nós sabemos que é verdade, como é que nós sabemos que é mentira, né? Que aquela pessoa está, ou seja, o aproveitamento que existe
daquelas pessoas que não têm essas dores, mas que agora ficam a pensar que é, pá, posso ficar 3 dias em casa para organizar a minha vida pessoal, para Claro. ter uma folga, e portanto, olha, por acaso, cara, aqui é uma sexta-feira, portanto, vamos sexta-feira, sábado, domingo, talvez ainda, com sorte ainda apanho ali a segunda-feira. Porque falta saber se esses 3 dias são 3 dias úteis, são seguidos, não são seguidos. Também essa questão que eu também ainda não vi, ainda não vi escrutinada. Percebes? Que eu saiba Já estou a pensar período são demasiado. dias seguidos, que eu saiba. Convém que seja, não é? Exato. Seria um bocado estranho, aliás, isso... Catarina, olha que ainda nos vamos surpreender. Bem... Lembras que o Covid até às 22 horas não fazia nada. A partir das 22 à noite até às 7 da manhã é que ele andava aí com força. Com força. Nada disto me surpreenderá no futuro. Mas a questão é mesmo esta, que é daquilo que eu estive a ler do projeto, aquilo que diz é a baixa médica tem que ser, obviamente, atestada por um médico, mas não dá uma definição. Uma definição temporal. Claro, e vamos lá ver uma coisa. Repara, eu estou plenamente disponível para aceitar que haja mulheres que têm dores no primeiro dia, e que haja mulheres que têm dores até ao quinto. Estou plenamente disponível para aceitar uma coisa dessas. Isso não me choca de todo. Choca-me muito mais, porque, por exemplo, repara, tu quando ficas de baixa médica, tu não vais ao teu empregador explicar o que é que te aconteceu. Tu mandas o papel da baixa, mas o papel da baixa não tem qual é a patologia. E bem, porque isso é um dado de saúde. Era mais uma questão de discriminatória, sim. Tu vais lá dizer, olha, sabe, estou com desconfortável, sim. É um desconforto, desconforto. Claro, e é uma intromissão na tua vida privada. O médico atesta que tu estás doente e que estás incapaz para o trabalho. É isto que é atestado. Não é que tu estás com o período. Calma aí. O que o médico diz à tua entidade empregadora é: este senhor está incapaz para o trabalho. Não é que partiste uma perna, quer dizer, se partiste uma perna é muito visível. É visível. Mas não é, quer dizer, não é que tens dor de barriga, não é nada disso. Sim, mas a questão é, existirão possíveis abusos. Isso me faz impressão, quer dizer, então agora o meu empregador tem de saber quando é que eu estou com o período. Olha, desde que eu vi aquela capa do Público que dizia que os professores não sabiam o sexo dos alunos. Pois, enfim. Eu enquanto era professor... Não era o sexo, era o género, não te esqueças. Ou isso, pronto, o que seja. Para mim isso... No final do dia, aquele aluno é o nome da pauta. Ponto. Exatamente. Não, portanto, aquele aluno tem que ser tratado com dignidade, como todos os alunos têm, não importa o seu género, ou o que é que seja, ou raça, crença. Não é? Exatamente. Vamos por aqui a Santíssima Trindade. É uma pessoa e acabou-se. Exatamente. Isso, assim como quando tu chegas ao exame nacional, tu és um número. Ponto. E ninguém sabe quem é que tu és. Bom, mas se calhar à conta do Elon Musk vamos chegar a um ponto em que nós vamos ser o número não sei quantos. Nunca se sabe, não é isto? O mundo, exatamente. O mundo anda... Pois, isto nunca se sabe. Mas, passando aqui um bocadinho, se quiser, já à questão da pobreza menstrual. É isso, é outra questão que é interessante. E eu vou-te partilhar aqui uma coisa que, enfim, foi algo que só na altura, quando estava a passear com uma colega minha, ela fez-me esse reparo e eu nunca tinha pensado nisso, que é, nós aos mendigos oferecemos comida, oferecemos dinheiro e tudo mais, mas às mulheres que estão na rua nunca se viu qualquer tipo de preocupação em relação a isso. Depende. Às vezes, mas José, por acaso é uma... Não te consigo explicar porquê, mas só naquele momento é que faz sentido oferecer-se também produtos menstruais. Bem, assim, desde logo tens aí uma questão que é porquê é que não ofereces tanto? Ou porquê é que a propensão não é essa? Porque, e isto é mais uma daquelas estatísticas que as mulheres muito envolvidas em cotas nunca dizem,
é que a maior parte dos sem-abrigo são homens, não são mulheres. A maior parte dos sem-abrigo são homens, não são mulheres. Tendo dito isto, é verdade que há frequentemente pedidos para artigos de higiene. E esses pedidos podem ser portanto, desde gel de banho, shampoos, pasta dos dentes, por exemplo. E, portanto, isto tudo depende da comunidade onde estás e do que é que te cerca, porque, por exemplo, aqui onde eu vivo, há uma paróquia com uma obra social muito, muito grande. E eles sabem perfeitamente o que é que as pessoas precisam e dizem o que é que as pessoas precisam. E, portanto, tu aí, frequentemente, não estás a ser chamado para dar alimentos, estás a ser chamado para dar, por exemplo, produtos de higiene, ok? E portanto, não é essa questão, eu acho que é mais por causa da estatística, que é a realidade, do que propriamente por outra coisa. E depois, cá está, as comunidades locais, como têm mais adesão, como conhecem as pessoas, normalmente sabem mais quais são as necessidades e adaptam-se melhor. Ora, muito bem, então vamos entrar neste tema, porque realmente é uma condição, quer dizer, há um monopólio aqui do mercado. Portanto, no sentido de há uma obrigação por parte das mulheres, basicamente, de comprarem produtos de higiene feminina. E para mim, assim como também existe um mercado, um negócio que para mim é um negócio super pecaminoso, que é o negócio da água. Quer dizer, para mim estes dois negócios da higiene feminina e da água, para mim são dos mais atrozes e imorais que para mim existem. Porque água, toda a gente precisa de água. E portanto, para mim faz um pouco estranheza como é que tu consegues negociar, como é que tu consegues vender um produto que o ser humano precisa para a sua sobrevivência. É que nós não estamos a falar de Coca-Colas, refrigerantes, vinhos ou o que é que seja, estamos a falar de água, não, da mesma forma que o pão é o pão. Portanto, não estamos a falar aqui do rosbife, não estamos a falar aqui de uma francesinha ou do que é que seja, estamos a falar de elementos base. E como é que há pessoas que conseguem fazer fortunas com isso depois também. E a questão das mulheres é a mesma coisa, não é? Sim. Sim, mas eu acho que é importante. Ora bem, eu acho que é importante pôr isto um bocado em contexto e pensar efetivamente quanto é que se gasta e se fores fazer as contas ao longo da vida útil de uma mulher, eu vi umas contas no outro dia feitas por alto, mas não era assim nada de transcendente. Cá está, também depende muito. Depende muito, porque há mulheres com ciclos de 3 dias, há mulheres com ciclos de 8, há mulheres com hemorragias super abundantes, há hemorragias super pequeninas, portanto, cá está, mais uma vez depende muito. Eu acho que nesta questão há uma tentativa, ao abrigo desta história da pobreza menstrual e da higiene feminina, de, por exemplo, pôr estes produtos nas escolas. Portanto, vamos distribuir estes produtos nas escolas, não é? Por causa de questões de higiene. Diz-me uma coisa, quantos médicos dentistas é que tu conheces a trabalhar no SNS? O SNS não tem dentistas. Pois. Então, e quantas escolas é que distribuem pasta de dentes e escova de dentes? Não me recordo de alguma vez ter recebido um kit disso. E não é dado pela escola. Sim. Absolutamente fundamental. Se bem que eu lembro-me quando eu estava no meu 8º, 9º ano, portanto 2008, 2009, houve aquelas propostas do José Sócrates dos cheques de dentista, que basicamente eram apenas semblantes. Mas o cheque de dentista ainda existe. Ainda existe, mas não é para todos os anos, etc. Isso ainda existe. Mas cá está. Portanto, nós, enquanto sociedade, achamos que a higiene feminina é mais importante que a higiene oral
É este o tipo de escolha que estamos a fazer? Não sei, mas parece, não é? Depois há também quer dizer, a maior parte dos produtos de higiene feminina são, como tu sabes, descartáveis. Uhum. E há boas razões para isso. Sim. E, no entanto, aquilo que tu tens, fruto de agendas, da esquerda verde, seja ela PAN, seja ela Green New Deal, seja ela o que for, a gente vai distribuir produtos de higiene feminina, mas não são descartáveis. São, por exemplo, os copos menstruais. Sim. Epá, uma miúda novinha, 12, 13 anos, epá, não vai meter um copo menstrual, esquece isso. Primeiro ela vai perceber como é que mete um tampão, etc, etc. Ou seja, aquilo que eu me questiono é se efetivamente nós estamos aqui a ir para uma questão de higiene feminina, ou se estamos a querer, enfim, vender os nossos produtos, não é? Os produtos fofinhos, verdes, que são maravilhosos, etc. E que depois as Ou pessoas seja, uma realmente... outra agenda dentro da agenda. Uma outra agenda dentro da agenda, não é? Uhum. Não sei. Sim, Agora, quando chega à conclusão que afinal os carros elétricos podem poluir muito mais do que os a combustível. Pronto. Parece uma outra agenda dentro da agenda. Epá, é claro que são produtos de primeira necessidade para uma mulher? São. É óbvio que pensos, ou tampões, ou mesmo os produtos reutilizáveis, se for por aí os copos menstruais. Epá, é óbvio que este tipo de produtos são produtos de primeira necessidade para uma mulher, tal e qual como pasta de dentes, escova de dentes, shampoo e um sabão, um sabonete, não é? Portanto, seja isto gel banho, seja sabonete em barra. Mas então, porquê que estamos a falar de pobreza menstrual? Porquê que não falamos de, efetivamente de pobreza na higiene? E posso dizer que, cá está, pela experiência que eu tenho dessa paróquia, por exemplo, a turma do meu filho mais velho, foi feito um pedido através da turma para se dar artigos de higiene, e era uma família de 3 homens, portanto, pai e 2 filhos. E isto não me... Quer dizer, ou seja, porquê que estamos a dizer que há pobreza menstrual e a ignorar esta pobreza? E frequentemente tu tens tudo, tens esta pobreza toda, não é? Portanto, sim, são artigos de primeira necessidade, mas não é a única pobreza na higiene que existe. Portanto, eu diria que fazer a distribuição deste tipo de artigos gratuitamente nas escolas me faz alguma impressão, porque, quer dizer, não sei que fôssemos todos ao dentista do SNS de 6 em 6 meses, ver se tínhamos cáries, pergunto-me então porque é que não fazemos de escovas de dentes e pasta dentífrica, não é? É um objetivo interessante, confesso. Porque lá está, é o que falta basicamente ao SNS, a nível das áreas. Acho que tem Quer todas as dizer, áreas, mas exceto esta do... vamos lá ver, eu estou a falar de uma perspectiva de acesso. Sim, Não sim, me sim, choca sim. nada que o dentista esteja no privado. Para mim é uma questão de acesso. Sim. E que inclusive, por exemplo... Bem, da mesma forma que a polícia, quando faz as ações de formação sobre doenças sexuais, dá a toda a gente 3, 4 preservativos. Exato, exatamente. Por exemplo, aqui no Porto, uma das freguesias mais pobres é Campanhã. E tu realmente tens bolsas de pobreza e tens gente... por exemplo, um dos fatores que as pessoas se queixavam de não conseguir encontrar emprego era exatamente terem os dentes em mau estado. Sim. É algo que se vê. E voltamos àquela história, não é? Da mulher que não tem dores, mas tem sangramento e está desconfortável, não é? Portanto, acaba por ser um Claro. momento E repara, é tal constrangedor. coisa, quer dizer, imagina, eu até tenho uma loja, posso contratar alguém que não tem muitas habilitações, eu não vou contratar alguém desdentado,
não é? Para atendimento ao público. É automático. Pá. Sim. Assim como também existe o preconceito com tatuados e pessoal com piercing. Claro, mas aqui estou, quer dizer, mas essas são Sim, escolhas. são escolhas, sim, Quase. verdade. Não é? Aqui podes faltar-te um dente por inúmeras razões. Não é? Uhum. Pronto. E efetivamente esta é uma das questões. Portanto, epá, eu diria que esta questão do. Eu sou muito pouco apologista. Eu acho que o IVA é um imposto que quer dizer que os 23% está no luxo, às vezes, de produtos que não são claramente de luxo. Não são. Pá, e portanto não me choca que os produtos menstruais tenham IVA a 6%. Pá, já a agenda de distribuir produtos menstruais na escola já me coloca algumas questões. Não digo que não. Vamos lá ver, eles até podem ser necessários, mas depois questiono-me então se é por uma questão de higiene, porque é que não estamos a distribuir outras coisas. Pronto. Ou seja, se o Estado é paternalista, porque é que é paternalista para umas coisas e não é para outras, não é? É um pouco Exato. Assim. E depois é tal coisa, é garantir que efetivamente aquilo que é dado é usado. Porque, quer dizer, se eu vou distribuir um copo menstrual, se calhar, olha, fica ali na gaveta que fica muito bem, não é? Até um dia, não é? Até um É que é um dia. pouco isso. É que é um pouco isso. Bem, eu digo-te uma coisa, eu obviamente não sou, quer dizer, a minha mãe ainda usou, enfim, pensos de pano, que é assim uma coisa muito estranha, que eram lavados e não sei o quê. Eu obviamente não acho que as mulheres devam Voltar esse tempo, claro. Se quiserem, nada contra. Vamos lá ver. Acho que vamos lá voltar. Nada contra. Mas se quiserem, nada contra. Não, pronto. Agora, ter uma ditadura do verde faz-me alguma confusão. Sim. Assim como eu posso dizer, tenho algumas amigas minhas que optam por fazer a depilação com máquina de barbear. E compram as máquinas de barbear masculinas e não as femininas, porque as femininas são são muito mais caras. As meninas, as bics normais são muito mais baratas. Exato. Portanto, lá está. Aqui é o marketing a funcionar, não é? Portanto, claro. Temos aquela música que nos toca sempre, não é? Está sempre ali com um pano de fundo, só para não estar aqui a mencionar marcas, não é? E pronto, é feita uma apologia a uma máquina de barbear que faz o mesmo que as outras fazem. Corta. Sim, pronto, supostamente tem aquelas bandas de gel que suaviza e não sei o que dizer que mais. Está bem. Se é ou se não é, não sei. Eu ia dizer, tu não fazes a barba com a pele a seco, não é? Também pôs um creme. Espuma de barbear ou gel. Pronto. Exato. Portanto, é muito, muito por aí. Catarina, tens mais algo que queiras acrescentar? Eu acho que sobre estes assuntos temos... Os assuntos, falámos dois assuntos. Exatamente, sobre estes assuntos estamos devidamente conversados, como o podcast de conversa, não é? Muito bom. Sim, senhor, estás-me a querer roubar aqui o lugar. Eu não, de todo. Não, mas bom trocadilho. Mas é mesmo isso, é mesmo isto. Portanto, este episódio, quer dizer, como qualquer outro episódio, podia ser o Cláudio apenas dar a sua opinião, mas achei por bem trazer-te aqui. Obrigadíssima mais uma vez pelo convite. Sempre mais que bem-vinda aqui, portanto espero ver-te em breve também com outras temáticas aqui, pelo menos o convite foi feito. Combinado. E portanto é muito por aí, portanto é bom ter aqui não vou chamar um contraponto, mas aqui uma perspectiva feminina sobre um tema que obviamente toca muito mais o género feminino do que propriamente o masculino, que, enfim, os conhecimentos que existem são apenas de ciências da natureza, que ficou lá no 6º e no 8º, 9º ano. Muito bem. Exatamente, pronto, e portanto as coisas são mesmo muito assim, portanto vocês, caros ouvintes, já sabem, é uma questão, digam também nos comentários o que é que vocês acham, o que é que não acham. Enfim, Catarina, desejo-te boa sorte para aturar os woke que vão aparecer por aí, pessoas com teorias mirabolantes de que sabem isto e sabem aquilo de coisas que nunca sequer aconteceram ou existiram, e portanto as coisas são mesmo por aí, é o mundo que nós temos.
e portanto assim me despeço de todos vocês com aquela amizade habitual e portanto já sabem, conto convosco num próximo episódio aqui no Podcast Conversa, o vosso podcast política, e como eu costumo dizer, e a Catarina certamente já sabe de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.